Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula aí sobre Constituição Estadual. Então, vamos pegar o último edital aqui do DEAP e comparar com o edital do DEASE. Olha só, em 2013 nós tivemos o concurso do DEAP, então já faz bastante tempo aí, né, que o DEAP não faz concurso, né? Só não fez concurso antes porque está usando os agentes temporários, né? Mas mesmo assim tem necessidade. E 2016 nós tivemos o concurso do DEASE. Em ambos os concursos, ó, cai a Constituição Estadual. E está dentro do quantitativo de 10 questões, tá? Só para nós termos um parâmetro de estudo, no último concurso do DEASE, das 10 questões, 4 questões foram da Constituição Estadual. Se nós pegar o concurso anterior, lá do DEAP, foi uma questão da Constituição Estadual. Tá? Eu acho que é uma tendência maior de cobrar a Constituição Estadual. Não 4 questões. Né? O mais lógico é 3. Tá? Então, vocês provavelmente aqui vão enfrentar 3 questões de Constituição Estadual. Essa é a minha expectativa, tá bom? Dessas 3 questões, nós vamos distribuir elas na minha humilde opinião e naquilo que eu acredito como uma expectativa de concurso. Vai estar no capítulo da administração pública, nos primeiros artigos que a gente vai ver, e vai estar no capítulo que trata da segurança pública. Tá? Então vai ser aqui que vão estar as 3 questões. Qual o detalhe? Quando a gente estuda a Constituição Estadual aqui, cai toda a Constituição Estadual. Tá bom? São 196 artigos. Então o que acontece? Seria a mesma coisa de eu dizer o seguinte, ó, vocês vão ter que estudar toda a Constituição Federal. Tá? Se nós for estudar toda a Constituição Federal, tem muito assunto aí que vocês não viram com a Prof. Karen. Tá? Então, por exemplo, processo legislativo, uma série de questões que não estão dentro do estudo de vocês, que estão aqui. Por exemplo, questão orçamentária, questão tributária, tá? Da ordem econômica, da ordem social. Da ordem social cai para vocês, né? Da ordem social cai. Mas da ordem econômica não cai, da ordem tributária não cai, da ordem orçamentária não cai. Poderes cai todos, os 3 poderes? Não, né? Não cai poderes, não cai a parte ali das competências, né, do artigo 24 até o 31, não cai para vocês ali os bens públicos, mas está tudo na Constituição Estadual. Tá? Então nós vamos olhar a Constituição Estadual com olhos para o edital do DEAP. Tá bom? No último concurso, nós tivemos 2 questões fora de curva. Tá? Então, para a minha expectativa, seguindo aquilo que foi agora a prova da PM do Estado, eu acredito que vai estar aqui, tá? Aqui e aqui. Agora, se nós pegarmos o concurso do DEASE, ele foi um ponto fora da curva, porque ele cobrou uma questão aqui dentro da ordem social, mas tinha uma lógica também, tá? Porque ele falava aqui dos menores, né? As menores, questão do presídio, mas ele teve uma questão fora da curva também, que tratava do crime de responsabilidade, tá? Então, pegava aqui um pouco do crime de responsabilidade do governador. Tá? Então, é uma questão que é fora da curva, no meu entender. Fora isso, estava previsível. Beleza? Então, vamos dar início. Nosso objetivo é estudarmos a Constituição com essas devidas ressalvas. Não vale a pena para vocês, por exemplo, estudar da ordem tributária, da ordem econômica, do orçamento público, é fora da curva. Tá bom? Vocês não vão fazer um concurso na área fiscal, então não precisa estudar isso. Tá? Então, vamos assim, dentro daquilo que a gente tem a expectativa de cobrar, a gente estudar. Não adianta eu dar aqui toda a Constituição e vocês terem problemas com o tempo de vocês. Tem outras coisas mais importantes para estudar. Principalmente, né, mais tempo em português. Vamos lá, então. Vamos começar. Do preâmbulo da Constituição, então. O povo de Santa Catarina, integrado à nação brasileira, sob a proteção de Deus e no exercício do poder constituinte por seus representantes, livre e democraticamente eleitos, promulga a Constituição do Estado de Santa Catarina. Bonita, né? Então, esse é o preâmbulo da nossa Constituição. Então, vamos lá. Começamos aí o estudo dela. Artigo 1º, um asterisco nele aí. Começa assim. O Estado de Santa Catarina, unidade inseparável da República, formada pela união de seus municípios. Então, lembrando a primeira aula, nós temos a República, que é o todo, né, que é a pessoa jurídica, e nós temos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. O que o Estado de Santa Catarina é? É uma unidade federativa, tá? É um Estado dentro da República.
E aí diz assim, ó, é o Estado, então, formado pela união dos seus municípios. Tá? E aí vejam bem, ó, visando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Preservará os princípios que informam o Estado democrático de direito. Então é parecido com o artigo 1º da Constituição Federal, mas não é igual. Tá? Então ele é parecido, mas não é igual. Por quê? Porque aquilo que está em verde ali é diferente da Constituição Federal. Então se nós pegamos a Constituição Federal no artigo 1º, né, ela diz lá que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, né, que constitui-se um Estado democrático de direito e tem por fundamentos. Aí vem o subsídio-vaplu que a gente já memorizou. Aqui muda um pouquinho, porque ele acrescenta autonomia estadual. Tá? Então, do subsídio-vaplu, o que vocês têm que estudar aqui? Ó? Soberania, autonomia estadual, então é um fundamento do Estado ser autônomo, tá bom? Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Isso aqui é muito importante, né, porque está dentro dos fundamentos da República, ó, a livre iniciativa. Até a Karen fez um vídeo essa semana falando sobre isso, né, que nós não somos um Estado socialista, nós somos um Estado liberal. Né? Nós temos como fundamento da República o liberalismo econômico. Nós encontramos ali, depois lá no artigo 70 da Constituição Federal. Né? E é um artigo importante, porque o 173, né, o 170 fala da ordem econômica, que nós vamos encontrar aqui também, ó, no artigo 134 a 150. E o que é importante nós sabermos? Aquela questão lá das empresas públicas, sociedade de economia mista. Nós vamos ver se repetir aqui de novo. Né? Quando elas exploram atividades econômicas, elas não têm nenhum tipo de benefício que o setor privado também não tem. Por quê? Por causa da livre iniciativa. Lembram disso? E quando é que eu posso ter empresas públicas e sociedades de economia mista explorando atividades econômicas? Lembra quais são as duas hipóteses? Está lá no 173 da Constituição Federal. Segurança nacional e relevante interesse econômico. Vamos pensar agora no Estado. O Estado se preocupa com segurança nacional? Segurança nacional? Não, só estadual. Então, na Constituição do Estado, só vai ter relevante interesse social. Essa é a diferença. Não vai ter segurança nacional, porque não é o caso. Tá? Então, já está na Constituição Federal isso. Então, são detalhezinhos que a gente vai adaptar. Então, esses detalhezinhos eu me preocupei. Então, eu coloquei eles todos em verde. Tá bom? Aquilo que é diferente da Constituição Federal está em verde. Tá? Está em verde no texto. Tá? Está no texto em verde. Quando o artigo estiver em verde, é porque já for objeto de questões da FEPES. Tá? Então, me preocupo olhar estatisticamente provas anteriores. Então, eu dou aula baseado em provas anteriores também, estatisticamente aquilo que eu acho que vai ser objeto de prova. Tá? Então, aqui temos uma questão interessante. Eu marcaria um asterisco aqui. Aí vem o artigo 2º, diz assim, ó, todo o poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes ou diretamente. Né? A gente já estudou isso também. Né? Nós temos aí um Estado democrático de direito, né? Onde o poder emana do povo, que vai exercer através de seus representantes ou diretamente. E aí nós temos, como é que o povo exerce diretamente a sua democracia? Através dos 3 institutos que estão ali, ó. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tá? Então, plebiscito é uma consulta antes. Referendo é uma consulta posterior. Nós vamos ver hoje, principalmente, a questão do referendo, se o Estado quiser vender a Casan e a Celesc. Foi essa questão que caiu na prova da Polícia Militar. Tá? Então, é importante. E nós temos aí a iniciativa popular. Diz assim, ó, a soberania popular será exercida por meio do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. A Prof. já ensinou, né, que nem sempre foi igual para todos. Vamos lá, artigo 3º agora. Quais são aí os símbolos do Estado? São os símbolos do Estado a bandeira, o hino, as armas e o selo. Tá? Em vigor na data de promulgação desta Constituição. Por exemplo, quem é militar do Estado, se ele ofender a bandeira, o hino, as armas e o selo, é um crime militar, previsto no Código Penal Militar. Então, vocês lembram que há uns anos atrás teve aqueles militares do Exército dançando o hino nacional em funk?
eles foram condenados pela justiça militar. Tá? Por quê? Porque é um símbolo nacional. Se fosse qualquer outra música, beleza, mas o hino nacional é um símbolo nacional. Ele tem todo um regramento para ser tocado. Né? Então eles estavam fardados dançando um funk lá com a música do hino nacional. Né? Então se um militar do estado de Santa Catarina resolver fazer isso, um militar, né? Ele vai responder crime militar. Então precisa saber a importância dos símbolos nacionais. Né? Então são os símbolos do estado a nossa bandeira, o hino, as armas e o selo. Tá? Fica adotada a configuração da bandeira do Estado como forma de representação permanente da logomarca do Estado. Vocês já viram, né? Então, o Estado adota essa logomarca aqui, né, como representação do Estado. Tá? Então, cada governo que assume, ele muda, né, a logomarca. Daí nós temos aí a logomarca do Estado, que é a bandeira do Estado. Tá? Continuando, então. Diz assim, ó. Então, isso fica adotado como configuração a bandeira do Estado, como forma de representação permanente da logomarca do Estado, observados os seguintes critérios. A representação emblemática de que trata esse artigo será adotada de todas as gestões de governo, por todas as gestões de governo, e aqui é interessante, ó, fica proibido a utilização de qualquer tipo de frase, desenho, logomarca, slogan, que represente ou distinga gestões de governos que não representam a representação oficial. Por exemplo, a questão da tribulação aqui da bandeira, ela pode, dependendo da situação, configurar determinado partido político. O jeito que fizer esse movimento da bandeira, as cores que usarem, pode configurar ou não. Tá? Então, o Ministério Público já questionou essa questão aí em algumas eleições. Tá? Por exemplo, né, o estilo da logomarca que foi adotado. Qual é o princípio do LIMP que eu estou violando ao colocar aqui na bandeira do Estado um slogan? O princípio da impessoalidade. Estou me favorecendo, né, com um símbolo do Estado. Então seria, por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu pego a bandeira do Estado e boto o slogan da minha campanha. Não sei como é que era os slogans de algum candidato aí, vocês lembram? Não, mas algum slogan dos candidatos, vocês lembram algum? Vamos pensar assim, ó, país livre do socialismo, né? Bota o slogan assim entre aspas. Esse é um slogan, né? Então não pode, tá? Beleza? Continuando então, saibam quais são os 4 símbolos e o inciso 2º ali. Então deixei em vermelho, interessante. Vamos lá. Artigo 4º agora, dos direitos e garantias fundamentais. O Estado, por suas leis e pelos seus atos e dos seus agentes, assegurará em seu território os direitos e garantias coletivos, sociais e políticos, constantes, inclusive, de tratados internacionais. Daí diz assim, ó, as omissões do poder público que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais serão supridos na esfera administrativa sob pena de responsabilidade. Então, esse está em verde aqui, é uma situação que nós não encontramos lá na Constituição Federal, algo correlato, tá? É bem específico aqui do Estado. Mas não importante, não vejo importante para a nossa prova. Aí aqui, ó, aqui já pode ser um objeto de questão de prova, ó. São gratuitos aos reconhecidamente pobres o registro de casamento, né, o registro civil e o registro de nascimento, desculpa, a cédula individual de identidade, né, a primeira cédula de identidade, né, o registro e a certidão de casamento, o registro e a certidão de adoção de menor, assistência judiciária gratuita e o registro e a certidão de óbito. São esses aqui os documentos, então, gratuitos aos reconhecidamente pobres pelo Estado. Então, marca aí um asterisco nessa revisão do inciso 2º aqui. Continuando, então. Agora, o inciso 3º, pintem ele, bordem ele. Por quê? Porque é específico do cargo que vocês vão enfrentar. Diz assim, ó, o sistema penitenciário estadual garantirá a dignidade e a integridade física e moral dos presidiários, facultando-lhe assistência espiritual e jurídica, aprendizado profissionalizante, trabalho produtivo e remunerado, bem como acesso aos dados relativos à sua execução das penas. Tá bom? Então, ó, o tratamento aos presos tem que ser com dignidade. Tá bom? Vocês que vão garantir o inciso 3º da Constituição do Estado para eles. Tá bom? Então, é importante vocês cuidarem aqui, ó.
fica facultada assistência espiritual. Tá? Então pode um padre ali, né, prestar assistência, um padre, um pastor, né, qualquer religião, né, prestar assistência a eles. Inciso 4º, a lei combinará sanção administrativa, econômica e financeira a entidades que incorrerem em discriminação por motivo de origem, raça, cor, sexo, idade, estado civil, crença religiosa, orientação sexual e de convicção política e filosófica de outras de quaisquer formas, independentemente das medidas judiciais previstas. Então, ó, nós teremos aí previsão de leis, né, que irão sancionar aí, ó, de natureza administrativa, econômica e financeira entidades que incorram nessa situação. Então, cabe aos nossos deputados regular esse inciso em qualquer situação dessa. Por exemplo, né, vamos pensar aí que alguma empresa tem uma lei estadual vedando isso e alguma empresa, né, faça algum slogan aí discriminando, tá? Poderia sofrer alguma sanção. Inciso 5 agora. O Poder Judiciário assegurará preferência no julgamento de habeas corpus, mandados de segurança e mandados de injunção, habeas data. Então, esses aí são os nossos remédios constitucionais, né, que vocês estudam por ficarem. Além disso, ó, ação direta de inconstitucionalidade, a ação popular, que é outro remédio, indenizatória por erro judiciário, que é aquele que fica preso lá por algum erro judiciário, né? E da decorrente de atos de improbidade. Todas essas aí, ó, o processo vai andar, tá bom? Então, se vocês observarem os colegas aí, quem entrou com mandado de segurança das questões da Polícia Militar já obteve as liminares, então é rápido, tá bom? Continuando então, da organização político-administrativa do Estado. Chegamos no próximo título. Diz assim, das disposições preliminares. O Estado de Santa Catarina organiza-se política e administrativamente nos termos dessa Constituição. Inciso 6, artigo 6, desculpa. O território do Estado compreende o seu espaço físico que atualmente encontra sob seu domínio e jurisdição. Então, qual é o estado físico? Aquele, né, o mapa do Estado aí que vocês estão acostumados, tá? E artigo 7º, a capital do Estado é a cidade de Florianópolis, tá? Onde fica a sede dos seus poderes. Por exemplo, se a gente quiser transferir a sede do poder para Chapecó, pode? Pode, desde que altere a Constituição. Se colocar que a partir de agora a capital é Chapecó e colocar que a sede é aqui, ok, desde que altere a Constituição. Tá? Até seria bom, né, para desafogar lá a capital, né? Porque tá todos os órgãos lá naquela ilha, já não tem mobilidade. Seria melhor, então, colocar em Joinville ou outra cidade que desse maior mobilidade, né? Ou melhor seria lá, acho que é no meio, né? Uhum. É isso aí. Agora, ali em Florianópolis é complicado, né? Todos os órgãos ali, né? Mais os federais, né? Beleza? Mais o municipal ainda. Vamos lá, então. Artigo 8º, das competências do Estado. Pessoal, nós temos na Constituição Federal as competências também, tá? Então, o que que ele faz? Ele traz para a Constituição do Estado as competências. Então, diz assim, ó, ao Estado cabe exercer no seu território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. Especialmente, produzir atos legislativos, administrativos e judiciais. Então, cabe ao Estado fazer suas leis, né? Atos administrativos e judiciais. Então, vocês serão nomeados pelo Estado ou pelo governo federal? Pelo Estado. Cabe a ele fazer os atos administrativos, tá? Então, vamos lá. Cabe ainda ao Estado, ó, organizar o seu governo e a sua própria administração, manter a ordem e a segurança interna, instituir e arrecadar seus tributos, taxas e preços públicos, elaborar e executar seus planos metropolitanos, regionais e microrregionais. E eu coloquei em vermelho aqueles que eu acho interessante, ó. Explorar diretamente ou por meio de concessão serviço de gás canalizado, isso é competência estadual, tá? Então, qualquer gás canalizado, quem vai fazer a concessão é o Estado. Tá? Lembra lá das concessionárias de serviço público, certo? Concessão estava fora da administração, lembra? No esquema, mas exerciam serviços públicos, né? Então, aqui é um exemplo, ó. O serviço de gás canalizado pode ser através de uma concessão ou o Estado explorar diretamente através de uma empresa. Tá? Inciso 7º, explorar ou articular com a União, em articulação com a União, em colaboração com o setor privado,
mediante autorização, permissão e concessão, serviços de energia elétrica. Então, nós temos aí, aqui no estado, nós temos uma empresa, né, que é a Celesc, que pertence ao estado, ela é uma sociedade da economia mista, que exerce aqui a atividade de energia elétrica. Mas também é permitido, né, as concessões para as PCHs. Você já deve ter ouvido falar, né, que também elas participam da rede elétrica, tá, através de concessões, permissões e autorizações. Além disso, também, por concessão, permissão e autorização, a exploração de carvão mineral. Tá? Também, explorar diretamente ou mediante delegação os recursos hídricos, tá? De seu domínio, o serviço de transporte intermunicipal de passageiros e de outras competências. Então, quem vai cuidar do transporte intermunicipal é o Estado. Quem cuida do transporte intramunicipal, o município. Interestadual, a União. Então, dentro do Estado, por exemplo, a concessão para Reunidas fazer o deslocamento dentro do Estado, é o Estado que regula. Tá? Se for mais de um Estado, daí é a União que regula. Sim, depende daí da questão dos impostos estaduais. Né? E no município, quem regulamenta é o município. Vamos lá, então, continuando. Celebrar e firmar convênios, contratos, acordos e ajustes. Por exemplo, quem vai firmar contratos para uma obra? O Estado. Quem vai fazer um convênio? Assinar um convênio entre o Estado e o município de Chapecó para fazer o acesso à BR-282. É um convênio. Tá? Então, é competência do Estado. Firmar contratos, convênios, acordos, ajustes. Tá? Intervir no município, competência do Estado. Estudar com a Proficar, intervenção. A União pode intervir nos estados e os estados podem intervir nos municípios. Está aqui a regulamentação. Tá? Além disso, inciso 11 ali, firmar acordos e compromisso com outros estados e com entidades de personalidade internacional, respeitando os princípios, desde que não afete os princípios da soberania do seu povo, e respeitando os seguintes princípios, independência do Estado, intocabilidade dos direitos humanos, igualdade entre os estados, não ingerência em assuntos internos de outros estados, e a cooperação com unidades federadas para a emancipação e progresso da sociedade. Então, pessoal, essa questão aqui, esses 5 princípios, nós não encontramos na Constituição Federal. Por isso que eles estão em verde aqui. Não acredito que serão objetos de prova. Tá? Se nós pegarmos a lógica daquilo que caiu nas provas anteriores, isso aqui é só para leitura. Tá bom? Ainda não temos uma questão de prova aqui. Quando for, eu vou mandar vocês fazer o asterisco que a gente já fez em 2 incisos. Tá? Continuando ali, artigo 9º agora. O artigo 9º diz assim, o Estado exercerá com a União e com os municípios as seguintes competências. Tá? Então, nós temos aqui competências que serão comuns entre a União e o Estado. Diz assim, e mais o município. Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública e proteção das pessoas com deficiência. Está chovendo molhado aqui, né? Proteger documentos, obras de valor histórico, artístico e cultural. Impedir evasão, destruição e descaracterização de obras de arte. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Preservar a floresta, a fauna e a flora. Então, a questão aqui do meio ambiente, floresta e fauna, que está muito em vigor agora, né? Muito em voga aí, são competências comuns da União, dos estados e dos municípios. Cabe aos 3 proteger o meio ambiente, a fauna e a flora. Tá? Fomentar a produção agropecuária e abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias, combater as causas de pobreza e marginalização, registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, estabelecer políticas de educação da segurança no trânsito, por isso que a gente vê campanhas federais, estaduais e municipais nesse sentido. E aí nós temos agora, competências que são concorrentes entre o Estado e a União. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, esse artigo aqui, ele equivale ao artigo 24 da Constituição Federal. Quiser anotar, esse artigo aqui equivale ao 24. O 9 equivale ao 23, que é a competência comum. Tá? O 24
trata da competência concorrente na Constituição Federal. Tá? É o mesmo artigo, com alguns detalhezinhos, mas aqui vamos ter a competência concorrente. E aí, olha só, ó, compete ao Estado legislar concorrentemente com a União sobre direito tributário, direito financeiro, e ó, coloquei em vermelho ali, ó, direito penitenciário. Então, é competência do Estado legislar sobre competência penitenciária, de forma concorrente com a União. Nós vamos ver como é que se dá isso. Como é que se dá na prática? Está nos parágrafos a explicação. A União legisla de forma geral para todos os entes e o Estado de forma complementar. Tá? Beleza? Então, o Estado vai legislar sobre o seu orçamento, sobre as juntas comerciais, sobre floresta, caça, fauna, conservação da natureza, responsabilidades por danos ambientais, tá? Sobre educação, cultura, ensino, desporto, juizados especiais, ó, de pequenas causas, procedimentos em relação de matéria processual. Aqui é interessante, tá, pessoal? A competência concorrente não é para direito processual, é só para procedimentos de processo. Tá? Daí a competência do Estado também. Assistência judiciária e defensoria pública, por isso nós temos aí a defensoria, se tiveram aula com o prof. Renan, o Estado que vai legislar também sobre a defensoria pública. Então, dessa primeira parte, me chama a atenção o inciso primeiro. Se o legislador for muito maldoso, lá o examinador, ele pode dizer o seguinte, olha, compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre direito penitenciário. Pum, certo? Então, essa questão é importante porque está ligada ao cargo de vocês. Tá? Então, do artigo 10, marque o inciso 1, mas circule o penitenciário. Tá bom? Então, a gente está olhando aí com olhos de águia para o cargo que a gente vai concorrer. Vem inciso 14, diz proteção e integração das pessoas com deficiência, faz parte da competência do Estado. Proteção da infância, juventude e da velhice, competência do Estado também. Aí entra a competência do DEASE, né? A proteção da criança ali, né? Da infância e da juventude. Organização e garantia da Polícia Civil. E aí, pessoal, aqui no artigo 10, ele tem 3 parágrafos. Se vocês olharem o artigo 24 da Constituição Federal, são 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos são importantíssimos, só que não cai para vocês na Constituição Federal. Se não cai na federal, perde importância na estadual. Mas esses 4 parágrafos foram a questão para técnico do INSS do último concurso, só para vocês terem uma ideia. E o concurso de técnico do INSS exige 2º grau. E cobraram esses 4 incisos. Então veja a diferença, né? Claro que foi CESP-UNB, né? Uma prova ali que vai sair até, agora está para sair também, né? O concurso do INSS. Mas o grau de exigência é altíssimo. Cobrava-se que a pessoa soubesse esses 3 parágrafos aqui. Olha o que diz os parágrafos. No âmbito da legislação concorrente, compete à União a norma geral. Então, por exemplo, vamos falar sobre direito penitenciário. A União legisla uma norma geral. Essa é a competência da União. Fazer uma norma geral que se aplica a todos os estados. Tá? Que não exclui a competência do Estado suplementar. Então, o Estado, entendendo que dentro da sua regionalização, por exemplo, aqui no Estado, que é uma referência, o preso trabalha. Tem empresas dentro do presídio. Né? Então, o que é isso? É uma legislação complementar do Estado, né? Uma regulamentação do Estado. E aí vem o parágrafo 2º, diz assim, ó, inexistindo uma norma federal, o Estado tem competência. Então, se a União ainda não legislou, cabe ao Estado legislar. Tá, e aí se o Estado... Vamos pensar o seguinte, ó, temos alguma competência, por exemplo, direito penitenciário. Então, direito penitenciário. Qual é a regra 1? A União, norma geral. Certo? Qual é a regra 2? Se a União não fez a norma geral, cabe ao Estado competência plena. Cabe a ele legislar. Beleza. Vamos pensar o seguinte. E se a União, depois que o Estado legislou, essa questão caiu no INSS. Depois que o Estado legislou, a União veio e criou norma geral. E agora, o que acontece com aquilo que o Estado tinha feito? E aí,
Suspende toda lei estadual ou só naquilo que for contrário? Só naquilo que for contrário. Então essa questão caiu na prova do INSS do último concurso para técnico. Então, olha só, não é uma questão fácil para quem está iniciando, né? Se eu pegar o grau da exigência do cargo, certo? Então, esse esqueminha é interessante para vocês terem, porque é uma questão já manjada, tá? Então, primeiro, a União faz norma geral, o Estado tem competência plena se a União não legislar, e aqui também tem uma regrinha secundária, ó. Se a União fizer a norma geral, o Estado vai fazer o quê? A suplementar, vai suplementar a norma geral. Ou seja, dá uma esmiuçada naquilo que ele acha importante. Já se a União se omitiu, o Estado tem competência plena. Vindo uma norma geral, ela perde eficácia no que for contrário. Então vamos fazer a leitura, parágrafo 3º, ó. A superveniência de lei federal sobre norma geral suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Então marca a frase ali, ó, no que for contrário. Circula, marca uma frase, sublinha, né? Marca de uma cor diferente, no que for contrário. Então não é toda a norma que perde eficácia, é só aquilo que é contrário à norma federal. Na prova do INSS, eles contaram uma historinha. E aí a historinha era justamente de toda a lei, né, e não revogava toda a lei, né? Não perdia eficácia toda a lei, mas só daquilo que era contrário. Beleza? Vamos lá agora, artigo 11. Artigo 11 vai dizer o seguinte, ó, o Estado não vai intervir no município, exceto quando? Então vocês já estudaram intervenção federal, beleza? Estudaram intervenção federal com a Proficarem. Aqui tem a regra da intervenção estadual. Tá? É a mesma regra lá, aplicando para o Estado. Então, ó, quando que o Estado vai intervir nos municípios? Quando o município, ó, deixar de pagar sem motivo justo por 2 anos a sua dívida fundada, a dívida de longo prazo. Tá? A dívida fundada é dívida que tem exigibilidade superior a 1 ano. Tá? Então, o que acontece? Se o município já está devendo aí por 2 anos a sua dívida fundada, cabe ao Estado intervir. 2, não forem prestadas as contas. Se o prefeito não prestar contas, o Estado pode intervir no município. 3, não tiver aplicado o mínimo exigido em educação e saúde. Então, existem os percentuais mínimos, né? Se o prefeito não aplicar o percentual mínimo em saúde e educação, cabe uma intervenção estadual. E 4, ó, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados nessa Constituição ou para promover a execução de ordem, lei, ordem ou decisão judicial. Se o prefeito de Chapecó resolve não seguir uma decisão judicial importante, que o juiz já determinou, o tribunal já determinou, cabe então, ó, uma requisição do Tribunal de Justiça para uma intervenção. Aí vem a explicação aqui, ó, parágrafo 1º. A intervenção no município se dará por um decreto do governador, de ofício, em todos os casos ali, né? Além disso, ó, mediante uma representação fundada na maioria absoluta da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas nas hipóteses 1, 2 e 3. Então, além do governador agir de ofício, nessas 3 hipóteses aqui, a Câmara de Vereadores pode pedir intervenção. Tá? Além disso, o Tribunal de Contas pode pedir intervenção no município. E, inciso 2, ali, ó, mediante uma requisição do Tribunal de Justiça, na hipótese do prefeito deixar de cumprir uma ordem judicial ou uma lei. Aí cabe uma representação, né, uma requisição do Tribunal de Justiça para o governador fazer o decreto. Tá? Então, aquilo que vocês estudaram com a Proficar lá no artigo 34 da Constituição Federal, vocês trazem, né, para uma leitura estadual. Tá? Precisa focar nesse artigo aqui? Entendo que não. Estudem lá para a Constituição Federal. Tá? Continuando então. Ó. O decreto de intervenção especificará a amplitude, o prazo e as condições, nomeará o inventor. Na hipótese, inciso 4º, que ali é a requisição do Tribunal de Justiça, ó, dispensada a apreciação da Assembleia Legislativa, o decreto se limitará a suspender a execução do ato impugnado. Continuando então. Aí o artigo 12 vai tratar dos bens públicos estaduais. Tá? Aonde que nós encontramos os bens públicos? Os bens públicos federais nós encontramos no artigo 20. E os bens públicos do Estado,
no artigo, me ajudem aí, só confiram, artigo 25, 26? 26, né? 25 começa a competência. 26. O artigo que lá na Constituição Federal, equivalente ao 12 é o 26. Estar estudando lá é estar estudando aqui. Tá bom? Então vamos fazer a leitura. Quais são os bens que pertencem ao Estado? Os que atualmente lhe pertencem. Então, as viaturas do DEAP são estadual ou federal? E as viaturas da Guarda Municipal de Chapecó? Do município de Chapecó. Então é isso que eu tenho que ver. Ó. E agora vem, ó. E as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes ou emergentes ou em depósito, ressalvados, nesse caso, as decorrentes de obras da União. Então, as águas que estão dentro do Estado pertencem ao Estado. Então, um lago, um rio, ok? Agora, por exemplo, se o rio é o Rio Uruguai, que corta a divisa de 2 estados, ou o rio Amazonas, que divide o Brasil e outro país, daí é da União. Tá bom? Então, se é um rio que tem origem ou vai para outro país, ou que divide 2 estados, aí é da União. Tá? Então, nesse caso, os rios internos do território do Estado pertencem ao Estado. Tá? Oi? Uhum. Muda isso, daí muda, mas pode ter convênio. Pode ter convênios de cooperação. Tá? Vamos lá, então. Próximo. 4. As ilhas... Não, a gente pulou o 3, né? As ilhas oceânicas ou costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas aquelas sobre o domínio da União e dos municípios. Então, por exemplo, Florianópolis. A ilha de Florianópolis pertence a quem? Pertence ao município de Florianópolis, que tem a sede no município. Tá? Agora, por exemplo, o que acontece? Existem questões que são as demais ilhas pertencem à União. Tá? Aí, se nós pegarmos o artigo 20, é uma questão interessante. Não cai para vocês, mas deixa eu pegar para vocês verem aqui. A gente dá uma lida no artigo 20, nessa parte das ilhas aqui. Deixa eu pegar só para mostrar para vocês. Onde é que está aqui? Artigo 20. Diz assim, ó, no artigo 20, no inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes de outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras. Essas todas pertencem à União. Aí vem assim, ó, excluídas destas as que tiverem sedes de municípios, exceto aquelas afetadas por serviço público. Então, aquelas que tiverem sede de município não pertencem à União, tá? Beleza? Então, aí depois nós encontramos lá no artigo 26 os bens que pertencem ao Estado. Deixa eu só pegar aqui, ó. Lá no artigo 26, o inciso 2 diz assim, ó: as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob seu domínio, excluídas as da União e dos municípios. Tá? Então, faz uma leitura aí, né, complementando com a Constituição Federal. Então, pertence ao Estado aí as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, e aí pertence aos Estados as terras devolutas, situadas no seu território que não estejam compreendidas na União. Em regra, pessoal, as terras devolutas, terras sem donos, pertencem ao Estado. Essa é a regra. Tá? Então, se, por exemplo, essa é uma questão muito manjada em questões da CESP-UNB. Quem vai fazer PRF, por exemplo, é uma questão manjada. Por quê? Olha o que diz o artigo 20. Vou falar para vocês aqui, porque a charadinha dessa questão do inciso 6 ali, ele bate com o inciso 20. Tá? Então, deixa eu pegar ali o artigo 20. Ele diz assim, ó: na Constituição Federal, artigo 20, inciso 2, diz assim, ó: pertencem à União as terras devolutas. Como assim? Então, as terras devolutas pertencem ao Estado ou pertencem à União? Só que olha o que diz aqui, ó: as terras devolutas indispensáveis à defesa de fronteiras, fortificações e construções de vias férreas de comunicação e preservações ambientais. Essas todas pertencem à União.
Todas as demais terras devolutas, abandonadas, pertencem aos estados. Então, tem muita terra ainda sem dono aqui, né, sem registro, são todas do estado. Tá? São terras devolutas. Salvo se forem de fronteira, daí pertence à União. Tá? Beleza? Então, interessante essa questão, né? É uma questão manjada e quem vai fazer CESP ou NB, né, é uma questão certa. Para nós, não. Para nós não é o caso, tá? Não é o caso de se estressar. Só deixei em vermelho ali, terras devolutas pertencem ao Estado. Beleza? Vamos lá, então. Parágrafo 2º ali, ó. Os bens móveis declarados inservíveis em processo regulamentar poderão ser alienados em caso de doação. Continuando, então. Pessoal, nós vamos encerrar esse bloco só para fazer uma recapitulação. Nós vimos até o artigo 12, tá? No próximo bloco, nós vamos tratar do capítulo da administração pública. Para mim, as questões de prova estarão aqui. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar, só para a gente finalizar aqui do artigo 1º ao artigo 12. Asterisco aqui no artigo 1º, porque tem aquela questão aí da autonomia estadual. Saber quais são os símbolos do artigo 3º, certo? Do artigo 4º, saber quais são os documentos que são públicos. Nada ainda daquelas questões que eu digo assim, ó, essa aqui é forte, tá? É um asterisco só. Vamos tratar assim, ó. Questão que pode cair um asterisco. Questão importante, vocês vão botar 3 asteriscos, tá? Vamos fazer assim? Porque na hora de revisar fica mais fácil, tá? Eu sempre fiz assim. Então, questão que eu acho, eu boto um asterisco. Questão que eu acho que certo, eu encho de asterisco. Então, é isso aqui, ó. Esse capítulo aqui vai estar assim, e esse capítulo vai estar assim. 3 asteriscos, porque vai cair, tá bom? Façam isso que na hora de revisar, bate o olho ali, é rápido, tá bom? Então, aqui um asterisco no inciso 2. Aí, 2 asteriscos no inciso 3º ali. 2 asteriscos. Tá bom? 2 asteriscos no inciso 3º, do artigo 4º. Aqui, o artigo 8º, leitura só para descargo de consciência. Artigo 9º, não percam tempo. E do artigo 10º, um asterisco no inciso 1, mas pode botar o asterisco debaixo da palavra penitenciário ali. Tá bom? E um asterisco em cada um dos 3 parágrafos. Um asterisco. Lembrar, norma geral, norma suplementar e eficácia da norma ali, tá? No parágrafo 1º, 2º e 3º aqui, ó. Um asterisco em cada um. Isso para fins de revisão. Do artigo 10. Do 10. Tá? Ó, o 1 do 10 e o parágrafo 1º, 2º e 3º do 10. Do 11, fazer a leitura da aula da Prof. Karen do artigo 34, que ela ensinou intervenção federal. Tá bom? Então, foco na aula da Prof. Karen aqui. No foco na aula da Prof. Karen. Tá? Do artigo 12 dos bens públicos, eu quero só para descargo de consciência um asterisco nas terras devolutas. Tá bom? Isso é estudar com estratégia. Né? Não é ler toda a Constituição, é ler com estratégia. Eu sei mais ou menos aquilo que eu acho que pode cair. Eu dou foco maior ali. Certo? Isso não é leitura de jornal. Concorda comigo? Certo? Então encerramos esse bloco aqui.